Olá, olá, gente, tudo bem? Aqui é o Observador e a gente agora vai falar de mais uma daquelas operações nebulosas do Partido dos Trabalhadores, junto com seus aliados apaniguados, né? Essa súcia tremenda que faz roubo em cima de roubo. Como eu cunhei uma frase, né? É assim, cavalo não sobe escada, mas mula sobe a rampa. Então tá aí agora. Gente, isso aqui é o site do Rio Portos, né, Portos Rio, tá aí, ó. Que é a autoridade portuária do Rio de Janeiro, o primeiro porto do Brasil, né, pessoal? Grande, né, porto. Primeiro Salvador, depois o primeiro porto grande foi o porto do Rio de Janeiro. Salvador é a capital do Brasil, né, depois Rio de Janeiro, capital do Império. E esses enormes portos na Baía de Guanabara, depois os portos de Santos, que são enormes também, os maiores do Brasil, Paranaguá, e Vitória, né, aqui onde a gente vive, né? E eu estava dando uma lida aqui nas últimas notícias, como eu tenho metade da família que mora no Rio de Janeiro, minha esposa é carioca, a Carla, e a família dela toda também, mais da metade da família também mora no Rio de Janeiro, no bairro da Glória. E a gente fica aqui, gente, incrédulo, né, com mais uma nomeação daquelas nomeações esdrúxulas, à lá Lula, que é esse homem chamado Vaguinho, ex-prefeito de Belford Roxo, que agora está encabeçando a autoridade portuária do Rio de Janeiro, gente. Lula nomeou o cara depois de muita controvérsia, mas nomeou o cara. Então é esse o tipo de governo que a gente vive hoje. Vamos colocar os amigos, né? Os amigos que sabem roubar, mas dá uma olhada. Gente, esse cara chama-se Wagner dos Santos Carneiro, o apelido é Vaguinho, tá aí em campanha, Lula 13, faz o L, aquela coisa toda, né? E, gente, ele foi prefeito de Belford Roxo e agora assumiu Portos Rio, que é essa autoridade portuária carioca, imensos escritórios e portos multimilionários, né? É a administração pública federal, então, desses portos, né, incluindo os portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói, Forno e Angra dos Reis. Vai vendo. Então essa é uma retribuição, segundo os jornais, né, segundo a imprensa, é uma retribuição por toda a ajuda que Vaguinho deu para o Lula durante a campanha eleitoral de 2022, em toda a Baixada Fluminense, já que ele era prefeito de uma das principais cidades, né, na Baixada Fluminense. Ele é do Republicanos e é casado com a deputada federal Daniela Carneiro, do União Brasil do Rio de Janeiro, que também é, né, da camarilha do Lula, e foi ministra do Turismo desse governo atual, né? Cadê? Deixa eu ver a cara dela aqui. Deputada Daniela Carneiro. É uma daquelas deputadas que ele colocou como a ministra e depois demitiu, né? Essa é a esposa do Vaguinho, tá, pessoal? Gente, ela é do União Brasil, ele é do Republicanos, né? Aí segue aqui as controvérsias, que a nomeação dele gerou problemas, inclusive dentro do PT. Vaguinho, a preocupação é a proximidade dele com Eduardo Cunha, né, do golpe na Dilma, que era presidente do Congresso. Foi ele que botou o impeachment da Dilma em pauta, então o pessoal acha que ele é o traidor mor, né? Ele e o Temer, né? Do fora Dilma lá. Vaguinho é alvo também de investigações da Polícia Federal por suspeita de desvio público lá na prefeitura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Vamos colocar aqui no mapa do pai dos burros. Vamos colocar aqui no Google Maps, aqui Belford Roxo e a Baixada Fluminense. Gente, tá aqui, ó. Aqui, ó, é Belford Roxo, tá? Aqui tá a Baía de Guanabara, né? Aqui é Duque de Caxias, São João do Meriti, Nova Iguaçu. São aqueles bairros da periferia do Rio de Janeiro, né? Que a gente conhece bem, até por conta das novelas da Globo. Aí tem Nilópolis e outras cidades que são, assim, são grandes, muito grandes, importantes. Lá fica o Hospital Miguel Couto, etc, né? Aí, continuando aqui a história, vamos ver. Dizem que ele andou fraudando compra de livro didático. É bem a cara de governo petista e os seus aliados, né?
desvio de 15 milhões de reais de recursos previdenciários para compra de livro didático, etc. Gente, 15 milhões de reais. E o cara vem sendo investigado. Mas eu não sei, essas investigações pegam esses caras, né? Aí o cara presta depoimento, aí fica por isso mesmo, aí depois o cara vira um ministro, ou é chamado para alguma secretaria muito importante, ou ele é colocado dentro de alguma empresa estatal, ou de capital misto, como, por exemplo, a Autoridade Portuária Carioca, ou Itaipu, por exemplo, né? E vai ficando tudo por isso mesmo, não acontece porra nenhuma com ninguém. Essa decisão reforça, então, a estratégia do governo federal de fortalecer alianças políticas regionais e ampliar a base de apoio no Congresso. Esse cara vai trazer voto depois dessa corrupção toda, saiu queimado de lá, quase preso, né? Em 2024, ano passado, né, o MP do Rio de Janeiro, o Ministério Público, então fez a denúncia contra ele, ex-prefeito de Belford Roxo, de compras de itens de combate à dengue com licitação fraudulenta, e vai vendo, o negócio só vai escalando, né? E o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro multou o cara em 17 mil reais, é piada, né? E determinou a reparação de danos ao erário no valor de 300... Você tá de sacanagem? É isso mesmo? 319 reais? Olha a cara do incauto. Você vê como é que o bandido fica envelhecido, né, cara? Olha a foto dele aqui. Parece um garotão e tal. Aí o cara tem Wikipédia, tá? Ele nasceu em 71. Aqui tá com a cara de novinho, né? E aqui o cara tá envelhecido. Essa roubalheira toda envelhece o cara, tá? O cara fica meio velho, assim, esquisito, né? Cadê os 319? Eu nem sei onde é que tá essa quantia aqui que a gente viu, né? Bom, mas vamos ver. Continuando aqui, onde é que a gente estava? Desvios de 15 milhões de reais da Previdência Municipal, né, de Belford Roxo. O instituto chama-se Instituto de Previdência dos Servidores de Belford Roxo, Previde. Investigações indicam que mais de 500 pessoas sem vínculo com a Prefeitura Municipal recebiam pagamentos indevidos. É a mesma história do INSS, tá? A mesma coisa. Gente que não tinha nada a ver com a Prefeitura, nem com o Instituto de Previdência da Prefeitura, dos funcionários da Prefeitura de Belford Roxo, que estavam recebendo dentro daquela folha de pagamento. Aí você vê, um cara desse sozinho faz isso? Claro que não, gente. Tem centenas de pessoas envolvidas nisso aí. Aí deve ter deputado estadual envolvido, deputado vereador da cidade, né? As duas ex-diretoras do Previde, nomeadas por ele, antes do fim do mandato, são apontadas como líderes desse esquema. Então você vê que o cara sai, né, do mandato, ele perde a eleição, mas ele continua com o povo dele lá dentro, né? O que importa é isso. É você colocar aqueles seus amigos para dentro da máquina pública, mesmo que você saia, tem gente lá dentro daquela prefeitura ou daquele governo estadual que vai ficar devendo favores a você. É assim que funciona a política, essa política baixa, né? Política do bostil, da lama, do cocô brasileiro, né? E em fevereiro desse ano agora, a Polícia Civil começou a investigar então a transferência de cerca de 5,2 milhões de reais via Pix, a aliados políticos e cabos eleitorais nos últimos meses da gestão do Vaguinho. Nos últimos meses dele como prefeito de Belford Roxo, ele andou mandando mais de 5 milhões de reais para os amigos dele, né? Os recursos eram do SUS, viva o SUS, era do Sistema Único de Saúde, e foram destinados às secretarias municipais de Belford Roxo, mas foram desviados, né, via Pix para os amigos do Vaguinho. Gente, que maravilha. E é esse tipo de cara que agora você vê. O que esse cara entende de gestão de portos, gente? Fala para mim. Não devia ser proibida essa porra, por lei, Constituição? Você tem que botar numa merda num cargo desse um engenheiro da área, gente. Uma pessoa, um administrador da área. Né? Uma pessoa da área. Também não adianta colocar, sei lá, um prático. Só porque o cara pilota rebocador, por exemplo, que ele vai ser administrador de porto. Não, tem que ser um administrador, gente. E esse cara, assim, ele já comprovou que ele é um bom administrador roubador. Aí beleza, de repente é essa a ideia, né? Foi o que o Gilmar Mendes falou anos atrás, né? Que o PT roubou tanto durante o governo dos dois governos do Lula e um governo e meio da Dilma, que eles estariam
com dinheiro suficiente para fazer 50 campanhas eleitorais. Até 2050, ele falou, né? Até 2050 tem dinheiro para fazer campanha para o PT. Com essa arroba. Gilmar Mendes que falou, tá? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí tem contratos de infraestrutura também. O cara também roubou contratos de infraestrutura no valor de 8 milhões de reais. Aí ele teve bloqueios de bens no valor de 8 milhões de reais. E do vice-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, irregularidades em contratos de infraestrutura. Para fazer estrada, rua, né? Essa manutenção de estrada e rua, né? E inelegibilidade. A Câmara de Vereadores de Belford Roxo rejeitou as contas de Vaguinho, tornando ele inelegível por 8 anos. Mas o Lula botou ele como administrador de todos os portos do Rio de Janeiro. E em janeiro agora ele foi afastado do Republicanos, tá, pessoal? Da presidência, né? Depois desses escândalos todos, denúncia, etc. Farra do Pix, 5,2 milhões de reais, 14 milhões do Previde, da Previdência dos aposentados lá dos pensionistas da Prefeitura de Belford Roxo, e o Lula agora dá um cargo desse pro cara. Cara, quanto é que deve ser um salário de administrador dos portos do Rio de Janeiro, desses 6 portos do Rio? Deve ser 200 mil reais por mês, né? E é isso aí, os apaniguados sempre estão por cima da carne seca, como dizem, né? E é isso aí, pessoal. Só um assunto aqui que diz respeito aos cariocas e aos fluminenses, né? Metade da minha família e metade da família da minha esposa que a gente traz aqui no nosso canal, infelizmente. É isso aí, gente. Cavalo não sobe escada, mas mula sobe a rampa. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.